Então, primeiro a gente precisa entender o que é desenvolvimento mediúnico, né? Fica mais claro quando a gente vai indo por partes assim. Então, o desenvolvimento mediúnico, diferente do que muitas pessoas, assim, a maioria das pessoas acreditam, e até eu mesmo acreditava por muito tempo, ele não é algo que vai te, como posso dizer, aflorar sintomas e coisas da mediunidade. Então, por exemplo, eu vou desenvolver, então se eu via espírito, eu vou ver ainda mais. Se eu ouvia espírito, eu vou ouvir ainda mais. Não. O desenvolvimento, ele vai te dar uma base para você lidar com a mediunidade, e conforme você vai fazendo isso, eu sempre digo para os meus alunos, né? Esse não é um trabalho só nosso. A gente não trabalha sozinho no desenvolvimento. Então, a própria espiritualidade, ela já vai trabalhando os nossos campos energéticos, já vai trabalhando ali toda a nossa, os nossos campos mesmo, né? Ali onde a gente tem mais facilidade, onde a gente tem que trabalhar. Então, a própria espiritualidade vai trabalhando nesses centros energéticos. A gente não precisa ficar sentando, igual eu fiz, por exemplo, que foi horrível para mim no começo, lá, quando eu não tinha informação. Eu simplesmente sentava numa cadeira e ficava tentando me concentrar para incorporar e para tudo mais. O que isso vai fazer com você se você não tem uma base de conhecimento, de nada? Você não sabe o que você está fazendo, você só está sentando e querendo explorar algo que você não entende. O que vai acontecer? Provavelmente aquilo vai aflorar mais ainda de uma forma descontrolada. Então, eu vou dar o meu exemplo para ficar mais simples. Eu comecei com a mediunidade de incorporação. Então, eu comecei chorando muito, tá? Eu não comecei incorporando. Eu primeiro chorava muito, sentia uma angústia muito forte no peito e, às vezes, começava a tremer um pouco. Só isso. Esses foram os meus sintomas iniciais. O que eu deveria ter feito naquele momento? Eu deveria ter iniciado um desenvolvimento mediúnico correto, que seria aprender sobre espiritualidade, aprender sobre mim mesma, aprender sobre os meus campos energéticos, aprender sobre todo esse plano espiritual, como que tudo isso mexe com a gente, para eu poder aprender a lidar com tudo isso que estava acontecendo comigo. O que foi de fato feito comigo? Me colocaram numa salinha escura, onde eu ficava me concentrando, e foi lá a primeira vez que eu incorporei. Só que como eu não tinha estrutura nenhuma, eu não tinha base, eu não tinha conhecimento, eu não sabia nada do que estava acontecendo comigo, o que aconteceu? Eu comecei a não incorporar só naquela salinha onde existia um controle. Eu incorporava em todos os lugares. E aí começou a ter um risco de vida mesmo, né? Porque saiu totalmente do controle e eu tinha também um grande problema com incorporar, por exemplo, na faculdade, né? Incorporar em lugares onde eu não poderia incorporar, não eram lugares preparados para isso, as pessoas não estavam preparadas, então acabou afetando muito a minha qualidade de vida também. Então, a maioria das pessoas acham que desenvolver a mediunidade é fazer isso que eu fiz no começo, né? Quando eu não tinha conhecimento. Então, e acabam evitando o desenvolvimento mediúnico por medo, né? Porque falam, eu não quero piorar, já tá ruim, né? Como que eu vou piorar uma coisa que já tá ruim? Imagina o que vai acontecer. E muito pelo contrário, o desenvolvimento mediúnico é a base, é você aprender o que está acontecendo com você, é você estudar. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, os 3 pilares do desenvolvimento mediúnico, né? Então, o conhecimento, que é essa base teórica. Então, nessa base teórica, a gente estuda de tudo que envolve os fenômenos mediúnicos e também a espiritualidade. Então, a gente aprende de onde a gente veio, para onde a gente vai, quais são as estruturas do nosso espírito, né? Como que a gente é formado até chegar até aqui, como que é formada a nossa vibração, como que a gente pode lidar com essa vibração, reconhecer o nosso campo vibracional, como que a gente pode entender que tipo de espírito está se comunicando com a gente, se ele merece a nossa atenção ou não, né? Porque tudo que a gente dá atenção cresce. Enfim, então a gente aprende toda essa base teórica que envolve a mediunidade. O segundo pilar é o autoconhecimento. Por quê? Muitas pessoas falam para mim assim, Lu, como que eu posso diferenciar se o pensamento é meu ou se é do espírito? Você primeiro tem que saber qual é o seu pensamento. O que anda passando pela sua cabeça? Quais são os seus gatilhos? Quais são os seus medos?
né? Porque às vezes a gente acha que, ai, tem um espírito me obsediando e me fazendo pensar certas coisas, e aí a gente começa, né, a avaliar mais a fundo aquela pessoa, e a gente vê que aquele pensamento, na verdade, é fruto de um gatilho que ela teve na infância, de alguma coisa que está mal resolvida, né? Por isso que eu gosto de trazer muito nesse pilar de autoconhecimento, até interpretação de sonhos, né? Que é uma ferramenta muito rica de autoconhecimento. Então a gente tem que ter toda essa base, né? Para a gente poder reconhecer o que é nosso e o que é do outro. O outro é muito difícil da gente saber o que é do outro, né? A gente vai saber o que é nosso. Então a gente se empodera disso e isso nos traz uma força, né? Para que a gente possa lidar tanto com espíritos encarnados e também com espíritos desencarnados e também com as próprias situações, né? Porque o que a gente vibra atrai pessoas e situações na mesma vibração. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente está vibrando, a gente sabe o que a gente está fazendo. Às vezes eu estou fazendo coisa errada, reclamando demais, tô puta com tudo, sabe? Nervosa, muito negativa. Eu sei que eu estou fazendo isso. Então eu posso mudar, né? Quando você está consciente do que você está fazendo, a maioria das pessoas não faz ideia do que passa na própria cabeça, né? E isso é muito louco. Ela simplesmente, pum, aconteceu alguma coisa, vai lá e faz. Elas não têm essa consciência. Por que eu tô me sentindo assim? Por que de repente eu me senti mal? Será que foi alguém mesmo que chegou perto de mim e me trouxe isso? Ou será que foi um gatilho que acionou com alguma coisa que existe dentro de mim? Então, o autoconhecimento é extremamente importante no desenvolvimento mediúnico. E é um conceito novo, né, que eu trago para os meus alunos, porque a gente vê, eu pelo menos, né, que sempre eu gosto de estar em todos os lugares, todas as religiões e conhecer tudo para eu poder formar a minha própria base. E eu sempre percebi muita falta dessa etapa do autoconhecimento, né? A gente sempre busca nos nossos guias e nas entidades e nos seres, nos santos, né? A gente busca tudo isso que a gente precisa para a nossa vida e a gente esquece de buscar em nós mesmos também, porque eles também precisam que a gente tenha pelo menos o mínimo de base para eles conseguirem trazer informações para a gente e se conectar, né? Tanto que em todo lugar que eu falo sobre guias espirituais, eu falo, não adianta só querer cruzar os braços e esperar que eles façam por nós. A gente também precisa evoluir, chegar um pouquinho ali, nem que seja um centímetro mais perto deles, para que eles possam trazer essas informações para a gente. Então, o autoconhecimento é essencial para quem quer desenvolver a mediunidade e faz parte desse processo. E o terceiro pilar, que eu vivo dando bronca nos meus alunos, inclusive teve bronca essa semana lá no grupo, né? Falei, gente, vocês têm que treinar, vocês têm que colocar em prática, né? Quem quer transformação na vida, as ferramentas estão todas ali, eu passo todas, só que a gente tem que fazer, a gente tem que agir. Eu não posso pegar ninguém pela mão e falar, sabe, tá transformado, pronto, tá curado em nome de Jesus. Não sou, né? Nós não somos Jesus ainda para ter esse poder milagroso, né, sobre alguém. E até Jesus falava que, eu não sei, eu esqueço todos os nomes, tá? Mas eu lembro da base, da teoria. Mas acho que foi alguém que não andava e ele fez andar. E aí ele falou, quem andou foi você, porque você acreditou. Né? Então, mesmo Jesus, né, ele fala isso, é você que tem que levantar, é você que tem que acreditar, e é você que tem que praticar e fazer no seu dia a dia tudo que eu estou passando aqui para vocês, né? E o que eu passo lá no curso do Despertar, claro, com muito mais clareza e objetividade, mas eu tenho mais tempo também por lá, mas então a gente precisa colocar em prática todo esse conhecimento mediúnico. E aí, essa parte do treino entra muito também a crença de que, eu vou treinar, então o que é o treino? Eu vou sentar e vou ficar me concentrando para abrir o terceiro olho, me concentrando para poder incorporar. E não, o treino é algo que você faz no dia a dia para identificar os seus gatilhos, para poder lidar com os seus sonhos, interpretar, para poder lidar com as pessoas, para poder observar se você está sendo obsediado. Então, o treino, ele é muito mais
para o seu conhecimento, para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo com o conhecimento e o autoconhecimento, muito mais do que ficar ali estimulando algo que pode até te fazer mal, se você não souber fazer, né? Então, e claro que tem ali alguns estímulos e tudo mais, mas sempre com muito cuidado e muita naturalidade. Eu falo que a mediunidade, a gente não precisa ficar forçando nada. A partir do momento em que a gente se coloca à disposição da espiritualidade, a gente fala, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero transformar a minha vida, e quem sabe inspirar os outros a se transformarem também, né? Porque como eu acabei de falar, a gente não muda ninguém, mas quando a gente se transforma através do nosso exemplo, as pessoas olham pra gente e falam, eu também quero isso, eu também quero me sentir bem assim, eu também quero aprender a lidar com tudo isso. E aí, mesmo de forma indireta, a gente acaba transformando, ajudando os outros a terem vontade de se transformar. Então, é muito importante a gente sempre ter isso em mente.